Paz de Deus, irmãos e irmãs. É com tristeza que hoje eu estou recordando aqui alguns testemunhos que a minha mãe contava, e os testemunhos eles não foram gravados, irmãos, porque nós fomos acostumados a não gravar nada. Hoje está aí, o Brás está gravando tudo, transmitindo tudo, mas nós, irmãos, fomos privados de gravar as coisas gloriosas que o Senhor fez na nossa vida. Irmãos, não sabe a tristeza que está no meu coração hoje. Eu queria passar para todo mundo desse canal aqui todos os testemunhos que a minha mãe contava. Santo Deus. Irmãos, o Senhor tomava minha mãe em viagem na missão da obra de Deus desde que eu sou criança. Ela e meu pai trabalhavam muito na evangelização e cada obra que o Senhor fazia na mão deles, Santo Deus. Através deles, era um instrumento, né, irmão? Mas para isso é preciso ter coragem, irmãos. A minha mãe, se o Senhor mandasse ela ir, por exemplo, hoje, para um estado a 1.000 quilômetros de distância, e ela sem ter o dinheiro, ela fazia a mala dela, pegava as roupas dela e sabia que Deus ia prover todas as coisas. Irmão, tem cada obra que a minha mãe saía sem o dinheiro da passagem. E as coisas iam acontecendo, e o Senhor operando. Irmão, tem cada obra gloriosa. E eu tento, às vezes, lembrar para poder gravar, mas não vem a lembrança. Porque nós não nos preocupamos em gravar. Irmãos, o Senhor recolheu a minha mãe há 2 anos agora. Vai fazer 2 anos. E com ela foi todos os testemunhos. Quando o Senhor tomava a minha mãe, ela viajava muito. Quando o Senhor tomava a minha mãe para contar um testemunho na igreja, irmãos, era para edificação. O Senhor tomava a igreja toda. E ela não contava, irmãos, o que ela queria contar. Tinha dias que eu entrava na igreja com a minha mãe e ficava na comunhão pensando, o Senhor vai ou não tomar ela? Se o Senhor não tomasse, ela não levantava, irmãos, porque era o testemunho certo, era uma pregação de fé para o Senhor operar. E não foi gravado. Ah, Senhor. Irmãos, se alguns homens não fossem tomados pelo Espírito do Senhor, sabe, com desejo sincero de registrar o que aconteceu com Jesus Cristo, hoje nós não saberíamos. Hoje nós temos lá 4 livros escritos, com as coisas que, algumas pequenas coisas que o Senhor Jesus, ele fez e falou. E através daquilo que foi registrado, nós, cristãos, norteamos toda a nossa vida, irmãos, toda a nossa vida. Mas porque alguém gravou, na época registrou lá, escreveu o que o Senhor Jesus fez, foi pegando o depoimento de um, pegando o depoimento de outro, e escreveu o livro de Mateus, de Lucas, de Marcos, Atos dos Apóstolos, né, irmão? Até no Antigo Testamento teve um momento que o pessoal falou assim, não, gente, vamos registrar. E registraram. Agora, os nossos testemunhos não foram registrados, porque a gente tinha esse ensinamento. E não era para gravar, porque as coisas de Deus é que nem o maná celestial. Meus irmãos, o maná celestial foi lá. Mas não registraram toda a Bíblia. E hoje eu estou aqui triste, porque eu não tenho os testemunhos da minha mãe, do meu pai, tudo gravado. Irmãos, quantos irmãos nesse momento poderia ser beneficiado, podia ser aumentado na fé através desses testemunhos? Hoje a gente não ouve testemunho, irmãos, dessa qualidade, porque para que haja testemunho, alguém tem que sofrer. E os irmãos não têm ideia de quanto meu pai e minha mãe sofreram nessa obra. O quanto nós tivemos que sofrer na vida toda para que haja testemunho nas nossas vidas.
Eu tenho aqui no canal um testemunho, e o título é assim, Deus mostra como viver com pouco. É um testemunho que eu lembrei do meu pai. O Poço de Água Barrenta, que é um testemunho que eu lembrei da nossa vida, mas tem tantos, irmãos. Tem um testemunho, irmãos, que o anjo do Senhor veio tomar conta de nós durante a noite, enquanto meu pai e minha mãe foram congregar. Ela estava preocupada, porque eles iam congregar e deixavam os filhos em casa. E ela estava decidida que ela nunca mais ia congregar à noite para não deixar os filhos. Quando chegou na igreja, o diácono levantou e contou um testemunho de uma obra linda. Ele e a esposa foram congregar, as filhas ficaram em casa. Quando ele chegou em casa, irmãos, lá em São Paulo tinha gás encanado, já desde que eu era criança. Quando ele chegou em casa, o apartamento estava tomado de gás. E eles ficaram desesperados, meu Deus, as crianças. E quando eles, no corredor, viram a porta acesa, assim, um quarto, né? Eles abriram a casa toda e quando entraram naquele quarto assim, não tinha um cheiro de gás, as crianças estavam tudo lá. E as crianças contaram que enquanto eles estavam no quarto, eles ouviam passos assim no corredor, indo e voltando, indo e voltando. E aí a palavra falou naquela noite, eram os anjos do Senhor que tomavam conta dos filhos, porque foi um testemunho contado na igreja, e a palavra confirmou. E nesse mesmo dia, irmãos, quando os meus pais chegaram em casa, à noite, o meu pai foi acordado assim de sobressalto pela minha mãe, falando, Oswaldo, tem alguém andando na sacada, porque era uma casa de 2 andares, e tinha uma sacada de madeira, lá em Guarulhos, lá era a Rua Endres. Eu lembro até hoje, irmão, era Guarulhos, Rua Endres, 363, na Vila Endres. E tinha um sobrado assim alto, com uma sacada de madeira assim, que tomava os quartos. E minha mãe falou, Oswaldo, levanta que tem alguém andando na sacada. Aí meu pai levantou assustado, aí pegou alguma coisa assim, um cone, alguma coisa, e falou assim, olha, você tem coragem de abrir a porta? Quando você abrir a porta, eu vejo quem é. Quando ela abriu a porta com medo, meu pai foi para a sacada assim, não tinha ninguém. Aí eles fecharam a porta e foram orar, os dois. No dia seguinte nós contamos para eles que enquanto eles estavam na igreja, nós, tudo criança, irmão, era criança assim de 5, 6, 7, 8 anos. Meus pais tiveram 10 filhos, tudo um ano após o outro. Naquele tempo acho que tinha mais 5 crianças. E à noite, irmãos, quando nós estávamos em casa, meu irmão mais velho, Davi, ele acordou, chacoalhou a gente, acordando, acorda, acorda. Quando eu acordei assim, tinha um homem parado assim na porta, irmão. Eu tomei um susto, falei, como é que esse homem entrou aqui dentro de casa? E aquele homem, irmãos, ele parado assim, encostado na parede, ele olhava para nós e falava, vocês gostam de brincar de culto? E eu olhava para ele desconfiado, irmão, eu sempre fui meio desconfiado desde criança, eu olhava desconfiado. Aí o meu irmão mais velho batia no meu coração, assim, na minha perna, assim, e fica calmo, ele é do bem. E aí esse homem perguntava assim, vocês não gostam de brincar de cultinho? Faz um cultinho aí para mim ver. E eu não queria, irmão, eu estava desconfiado. Mas esse meu irmão mais velho, devia ter uns 8 anos, falou, vamos fazer. Aí eu sei que dizer que um de nós começou a fazer um cultinho. E começamos a cantar hino. E aquele varão, ele ficava olhando. Eu sei, irmãos, que fazendo culto, glória a Deus, nós adormecemos. Teve um dos meus irmãos, acho que foi o Oswaldinho, não sei, adormeceu sobre uma caixinha que a gente usava para fazer o culto. E quando nós adormecemos, meus pais já tinham chegado, colocou a gente na cama. O anjo do Senhor foi lá tomar conta de nós. E não foi só essa vez, não. Teve um dia
que apareceu um outro anjo em casa, que tinha um dos meus irmãos que subiu na janela assim, e era um sobrado alto, e ele era pequenininho, mas ele subiu na janela. Quando os meus pais chegaram do culto, no dia seguinte a vizinha falou assim, quem era aquele moço de branco que estava numa escada assim, e ele subiu e estava segurando teu filho na janela? Mas não tinha escada nenhuma, irmãos. Não era, e nem, a vizinha viu, foi um anjo do Senhor que tomava conta de nós. Ah, meu pai. Como teve testemunho, irmão. Como teve. Uma ocasião, nessa mesma casa, tive o meu irmão, que hoje ele mora aqui no Rio de Janeiro. O nome dele é José Roberto. Ele era criancinha, tinha 5 anos. Ele subiu nessa sacada que devia ter uns... de altura, que as casas antigamente eram muito altas, devia ter quase 5 metros. Ele amarrou um lençol, uma toalha no pescoço, subiu naquele guarda-corpo da sacada e ficou mais alto então. E de lá de cima ele pulou achando que podia voar. Ele caiu lá embaixo, irmão. Bateu sentado no chão e lá ele ficou. Nós corremos para chamar minha mãe. A minha mãe fez o que ela sabia. Ela pegou o meu irmão, pegou no colo, correu, colocou ele assim sobre a cama e orou. Quando ela terminou a oração, esse meu irmão saiu andando. Não teve uma sequela até hoje. O Senhor libertou a minha mãe de câncer no olho, aqui na vista. O Senhor libertou meu pai de um câncer na perna. O anjo veio de noite no hospital e ia amputar a perna dele. Aí de noite o anjo veio, retirou o mal da perna e fechou. No dia seguinte, antes dos médicos amputar a perna do meu pai, Senhor. Ele falou, não, olha novamente. O anjo do Senhor veio e operou. Os médicos não queriam, mas ele insistiu. Os médicos foram lá, olharam, irmão, não tinha mais o câncer lá. Tanta obra, irmãos, tanta obra, tanta obra. E não foi gravado. Mas, por graça e misericórdia de Deus, hoje, o Senhor permitiu que eu contasse essa obra. Nós precisamos gravar nossas obras, irmãos, para não ir para o tempo. Gravaram a Bíblia. A Bíblia está registrada porque alguém teve coragem, irmãos, de gravar, de escrever a Bíblia. Por isso, hoje ela norteia a nossa vida. Quanto testemunho poderia estar nos ajudando hoje? E tem gente aí falando, Deus tomou mão de médio. Gente, para com isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê coragem de fazer o que tem que ser feito. Muitos ficam dando ouvido à voz de homens, a entendimentos humanos, e não fazem aquilo que o Senhor coloca no coração. Fiquem todos na santa e misericordiosa paz de Deus, e o nome de Deus seja louvado. Amém.